Olá, internauta do Bocão News. O programa Fato e Opinião volta esta semana para falar um pouco sobre um fato importante que aconteceu na semana passada. E nós trazemos aqui no estúdio o presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação. Tudo bom, Everaldo? Tudo bem. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre a prisão do ex-presidente Lula, né? Toda essa convocação nacional que o Partido dos Trabalhadores tem feito também com os movimentos sociais, né, diante de manifestações que estão ocorrendo em Salvador, na Bahia, em várias cidades do país, e o que isso influencia nas eleições nacionais e nas eleições aqui na Bahia. Everaldo esteve em São Bernardo do Campo na sexta-feira e no sábado, né, acompanhou todo aquele processo da entrega do ex-presidente à Polícia Federal. Queria que você começasse contando um pouco desse sentimento de vocês que estavam lá diretamente com o ex-presidente. Olha, veja bem, primeiro eu quero resgatar qual é a interpretação que nós, petistas, a esquerda e o movimento social tinha anteriormente a esse momento. Desde o afastamento da presidenta Dilma, que a gente dizia que tinha um golpe orquestrado no Brasil e o afastamento de Dilma era uma etapa. Mas nós sabíamos que a finalização desse golpe, ele busca o impedimento de Lula não disputar as eleições no Brasil. E então, o que nós não esperávamos é a celeridade que foi dado ao processo, mesmo compreendendo que se trata de uma injustiça, porque Lula está sendo condenado por ter recebido um triplex que não está em nome dele, que esse triplex está sendo utilizado, inclusive, pela Justiça do Trabalho, como uma forma, né, de penhora para pagamento de dívida da OAS, e Lula nunca dormiu nesse apartamento, triplex, e então a condenação sem crime e sem prova. E a celeridade é outra etapa que a justiça brasileira, em primeira e segunda instância, não ocorreu com políticos e uma série de outros fatores ou pessoas envolvidas. Então a celeridade foi uma coisa que inesperada e nunca inédita na justiça, e isso nos levou a um sentimento mais claro da perseguição e da intenção política. Agora, por outro lado, é o que a gente diz, é uma alegria triste, porque a manifestação lá em São Paulo, feita a Lula no Sindicato Metalúrgico da ABC, e a manifestação com a comoção da sociedade é uma demonstração também que supera aquilo que nós vínhamos vendo no Brasil, principalmente depois do afastamento de Dilma, das eleições de 2016. Então foi um sentimento de uma tristeza alegre, do momento de ataque à democracia, da Constituição brasileira sendo rasgada, mas também de uma demonstração que tem um sentimento vivo no povo brasileiro, que não quer retroceder aquilo que nós já vivemos, do ponto de vista da democracia e das conquistas sociais. Então o Lula transmitiu isso para a gente. Ele transmitiu a esperança, a segurança de que a gente tem que continuar nessa luta em defesa da democracia, em defesa da Constituição, porque isso vai além do PT, vai além da esquerda, a gente está falando de futuro e a gente acredita que o país ele pode retomar o crescimento, mas é preciso manter essa base de sustentação da democracia, porque sem isso nenhum país pode conviver com expectativa de condição digna de vida. Agora, lá em Curitiba tem mais ou menos 1.000 pessoas, ou um pouco mais de 1.000 pessoas acampadas em frente à Superintendência da Polícia Federal. A gente sabe que esse tipo de estratégia não é uma estratégia a longo prazo, né? A curto prazo, porque nem todo mundo vai ficar lá meses e meses na porta da Superintendência. Eu quero entender o que o PT, se o PT já pensou nas próximas estratégias para fazer essa mobilização e para manter essa mobilização, além dessas manifestações, né, que estão sendo feitas no país. É verdade, Curitiba é uma base, uma referência, mas nós vamos fazer manifestação em todo o Brasil. Nós vamos nos mais de 5.000 municípios, da maior manifestação com 1.000, com 10 pessoas, com 500.000 pessoas, o que for possível mobilizar. Porque a grande questão é a democracia. Nós temos uma eleição, nós temos um processo que podemos ganhar ou perder as eleições, eleger uma maior ou menor bancada, mas nós queremos manter a mobilização para chamar a atenção da sociedade. Porque o que o STF está fazendo, o que Moro fez, ele passa a desrespeitar um instrumento que baliza a referência na sociedade. Imagine se faz hoje isso com Lula, se faz isso com o PT, quer dizer,
o STF, que tem o papel de monitorar, defender e garantir a Constituição, ele passa a alterá-la. Então, imagine que se o STF dizer que pode tirar um blog de circulação porque aquilo que foi veiculado não nos interessa. Se a gente tiver um STF julgando sobre a questão da relação da homofobia, da questão do desenvolvimento econômico, da questão ambiental, esse é o debate que a gente quer chamar a atenção. Porque o STF não pode substituir o Congresso. Se um juiz daquele lá do STF quiser mudar a Constituição, ele tem que deixar a toga e vir disputar o voto popular para lá no Congresso fazer essa alteração. Então a mobilização tem essa intenção. Agora, óbvio que você disse, você tem uma mobilização no ano eleitoral e as pessoas vão estar envolvidas com outra pauta. Mas nós queremos manter isso durante esse processo e até chegar às eleições. Porque a grande questão é que eles achavam que a gente ia recuar, que tem plano B, não tem plano B. Aí a direita, a Globo, a Folha de São Paulo fica pautando toda hora. Lula é o candidato do PT. Nós vamos, dia 15 de agosto, colocar no TSE o nome de Lula. E aqui não está se falando de nenhuma arrogância petista, não. É porque a sociedade ela está dizendo que desde 2005 Lula é perseguido, não, 13 anos ininterruptos de ataque. A Globo diz todos os dias, de manhã, de tarde e à noite, certo? Que Lula é um bandido, que Lula é um ladrão, mas o povo está dizendo que quer Lula presidente da República. Seria um desrespeito do PT com essa manifestação. A segundo, que a lei eleitoral, que vai reger as eleições de 2018, ela não proíbe a candidatura de Lula. Lula está sendo julgado, nós estamos fazendo recurso, e aqui na Bahia nós temos experiência dessa, a favor e contra o PT. O prefeito de Itabuna, que ganhou as eleições contra o PT, ele estava impedido. E ganhou as eleições e ganhou o recurso. Lá, né? Outra prefeitura, em Camamu, o PT, a candidata do PT, concorreu impedida. Ganhou as eleições e depois foi julgada e virou prefeita. Aqui em Irajuba, no interior da Bahia, o prefeito foi eleito preso. Depois fez os recursos e voltou a ser prefeito. Então tem essa flexibilização na legislação, na lei eleitoral. E nós vamos usar a lei. A menos que o STF, a menos com a pressão da Rede Globo, queiram alterar essa regra que está aí estabelecida, que você pode ser candidato, e os partidos, eles podem, inclusive, com a questionamento do TSE, o não reconhecimento do registro, colocar a candidatura para posteriormente ser avaliado. Então, essa mobilização, ela tem essa base principal, que é a defesa da democracia e da Constituição, porque isso não é só para Lula, não é só para o PT, é para a gente garantir a estabilidade da democracia no país. E outra, essa mobilização é óbvio, para a gente dizer que nós queremos voltar a governar o Brasil, em sintonia com aquilo que a sociedade está dizendo. Ninguém está querendo essa política que foi instalada no Brasil, defendida pelo DEM, pelo PMDB, pelo PSDB, de retirar direitos trabalhistas, de diminuir o investimento social, de congelar dinheiro da saúde. A sociedade não quer isso. A sociedade quer uma política que seja capaz de retomar o país a um nível de desenvolvimento. Esse é o debate de fundo. É com esse debate que a gente quer ser julgado, não por Moro, não pelo TRF4, porque eles não têm idoneidade moral de discutir ética no Brasil, porque um juiz que está julgando coisas tão importantes não deveria estar recebendo auxílio moradia, tendo apartamento de luxo na cidade que ele mora, para dizer que é aumento salarial. Não pode. Então eles não têm idoneidade para julgar. Quem tem idoneidade para julgar o PT, julgar Lula, é o povo. E se o povo não quiser Lula voltando a governar, se o povo não quiser eleger os deputados e deputadas do PT, nós vamos respeitar. Esse sim é um julgamento democrático e soberano. Esses outros a gente não pode respeitar. Agora, essas decisões jurídicas, elas influenciam no voto da população. Por mais que a população esteja, uma grande parte da população ainda seja lulista, a gente tem um antilulismo ainda muito forte, principalmente nas camadas sociais de média e alta. E tem a questão também de, com a prisão de Lula, há uma tendência também de aliados, de partidos aliados, se distanciem, Como é que vocês vão trabalhar essa imagem de Lula, se Lula continuar preso, mas estará em campanha, O PT vai continuar essa campanha. Vocês falaram que vão registrar a candidatura dele até o dia 15 de agosto, que é o prazo final. E como é que vocês vão trabalhar tudo isso? O antipetismo, o antilulismo, a tendência de Lula preso e a tendência dos partidos aliados, vocês vão apoiar outros partidos de esquerda? Vocês já conseguiram pensar tudo isso? Olha, nós vamos fazer esse debate. Primeiro que o antipetismo, ele existe, e a democracia tem isso. O que a gente condena são esses ataques.
viralizar o ódio, o desrespeito ao próximo, isso que a própria Rede Globo faz com o movimento do MBL e outros, o DEM e outros atores, como fizeram no Sul, chegaram ao ponto de atirar no ônibus que estava o presidente Lula, estimular isso, e uma senadora, como na média do Rio Grande do Sul, da direita, fazer esse estímulo, isso não topamos. Agora respeitamos que tenha isso. Como respeitamos que tem a candidatura da esquerda, do Boulos, da Manuela, do Ciro Gomes. A política é um processo de construção. Nós vamos tentar convencê-los, em determinado momento, se é necessário ter essa pulverização de candidaturas ou se a gente unifica para fazer o enfrentamento. Então esse é um debate que vai ser no processo. Óbvio que nessa situação que estão colocando Lula e as outras candidaturas vão trabalhar, ocupar espaço. Mas tem uma coisa que o próprio Lula disse que estimula a gente do PT. O que faz mover, o que é que transforma Lula nessa força e o PT nessa força? É aquilo que foi feito, a sociedade viu. O que Lula e o governo do PT foi capaz de fazer e a necessidade que tem que voltar a isso. Então acho que isso é mais forte do que o PT, isso é mais forte inclusive do que uma aliança que nós vamos fazer. E as dificuldades que nós vamos enfrentar no dia a dia, nós vamos estar procurando discutir. O método que nós pensamos foi construir um programa de governo participativo. Nós estamos discutindo o Brasil que o povo quer, em cada estado tem sua estrutura, nós estamos indo para os territórios, construindo com o povo, então é uma forma diferenciada também de fazer a campanha. Porque os outros candidatos têm uma dificuldade. Além de não ter a simpatia da sociedade, o nível de conhecimento também é baixo. Lula já tem esse nível de conhecimento. Então, essa etapa de campanha nós vencemos. O que vale agora é resgatar concepções que a sociedade está exigindo cada vez mais. Que tipo de governo você está pensando? Quais as prioridades? Se sai na área social, se é uma política de arroxo, de perseguição. Então, eu acho que isso tem também esse fator facilitador. Agora, óbvio que numa conjuntura dessa, a gente vai construindo de forma contínua e buscando, claro, aliados partidários, mas principalmente aliança na sociedade. Everaldo, a gente viu nos últimos meses uma tendência também de partidos políticos mudarem de nome, mudarem, né, de roupagem, na tentativa de uma mudança de discurso, né, por tudo que a população, a sociedade brasileira tem vivido nos últimos tempos. O PT continuou com o discurso do golpe e agora vem com o discurso de Lula, né, um preso político. Como é que vocês vão trabalhar as bases de vocês, chamar mais a militância, renovar essas pessoas para as eleições, de fato? Como é que vocês estão pensando nessa mudança de discurso? Ou vocês vão manter esse discurso e vocês acham que com esse discurso vocês vão ganhar? Veja bem, primeiro, nós não vamos mudar de nome. Até porque a experiência, se a gente resgatar, olha, Arena 1, Arena 2, depois eles viraram o PDS, depois eles viraram o PFL, depois viraram o DEM, mudaram o rótulo, mas o conteúdo era o mesmo. E a sociedade soube distinguir, tanto é que eles diminuíram. O número de governadores, o DEM, diminuiu, o número de prefeituras, o número de deputados. Então a mudança do rótulo não dá garantia a eles. Você pensa que vão enganar a sociedade? Não vai. As pessoas sabem quem são, qual é a origem de relação ideológica e de comprometimento. Então nós vamos trabalhar isso. A outra, nós estamos dizendo claramente, claro que o PT cometeu erros. E nós vamos admitir os erros que nós tivemos, tanto do ponto de vista organizativo, tanto do ponto de vista da disputa eleitoral e de algumas políticas de governo que precisam ser ajustadas. Então, nós vamos estar falando isso. O que vai mobilizar a sociedade, vamos chamar, o eixo central é o debate da democracia. Com um olhar amplo, o olhar de um governo que possa olhar para todos e para todas, que não possam estar fazendo obras específicas e atendendo o interesse da minoria da sociedade, que é uma minoria já rica. Então essa movimentação nós vamos fazer. Nós vamos fazer o debate do golpe, óbvio que não vamos, mas nós não vamos se prender a isso. Nós vamos mostrar que é possível sonhar com um país de inclusão. É possível construir um país voltado para a maioria. Agora é preciso, nessa crise que a gente vive, de um líder que seja capaz de unificar, sob o ponto de vista de um olhar futuro, a sociedade. E por isso a questão de Lula está nas eleições. Por isso que o PT quer discutir com a sociedade um programa de governo. Essa estratégia nós estamos dizendo abertamente para aqueles e aquelas que queiram ingressar nessa estratégia, mas, sobretudo, não precisa ser petista, não precisa ser socialista, nem ser de esquerda, mas que tenha a base e o compromisso com a democracia, com a solidariedade, com o olhar fraterno ao próximo, com respeito à diferença de ideias. É essa aliança que nós queremos fazer e nós acreditamos que isso pode dar certo e voltar a governar o Brasil, como está dando certo aqui na Bahia.
que a gente tem já a terceira experiência e também indo para a quarta experiência de governo no Estado com vitórias em primeiro turno. É que a gente tem, hoje a gente tem 14 pré-candidatos à presidência da República. Cada um, mais ou menos, tem o seu direcionamento, né? Bolsonaro tem a questão da segurança, os partidos de direita são mais ligados à economia, os partidos de esquerda, a inclusão social. Então, vai se manter essa tendência, vai se continuar falando sobre isso e assim vai continuar o PT. Exato, eu acho que a gente tem que continuar, porque o que a gente perdeu em quase 2 anos pós-golpe, esse governo aí do DEM, do PMDB e do PSDB, é preciso ter um compromisso de recuperação. As pessoas perderam a sobrevivência mínima, o Bolsa Família. Milhões de jovens deixaram de ter o ProUni, de ter o Ciência Sem Fronteira, milhões de agricultores familiares perderam recursos, milhões de pessoas estão com dificuldade na saúde, porque congelou seu orçamento. Então não tem como você não ter esse olhar sobre a questão social. Agora, óbvio que tem algumas questões que a gente tem que trabalhar. A infraestrutura do país, então do ponto de vista econômico. Agora, não esse olhar, como está sendo feito. Não é você privatizando a Eletrobras, a Petrobras, o patrimônio nacional, certo? Acabando com a soberania, que você vai resolver a economia. Então, nós somos contrários a essa política que está sendo feita. Nós temos experiência. Eu uso sempre aquele exemplo, como era que a gente tinha o telefone público, que era público desde a sua gestão, e a gente usava a ficha e gastava 50 centavos, certo? Hoje você fizer essa mesma correção, se você vai para o celular, depois da privatização, o que foi que a sociedade ganhou com isso? Ganhou tecnologia, mas não ganhou o uso do serviço. Então, a privatização na economia, nós queremos debater sobre essas questões. Então, nós temos isso. E um outro principal, que a gente quer voltar com força, é a questão da participação. A sociedade, ela precisa ter mecanismo de maior fiscalização e participação no uso do dinheiro público. Quando a gente cria instrumento de acompanhamento e de decisão, eu acho que a gente pode melhorar o uso do dinheiro e a gente pode ter mais transparência, que é uma cobrança real necessária para que o dinheiro público ele possa ser melhor utilizado. Então, os conselhos municipais de acompanhamento do gasto da merenda, mas dos investimentos dos recursos do Estado, da chegada do dinheiro federal para a reforma de escolas, para a melhoria de estrada, eu acho que a gente precisa aprimorar esses mecanismos de acompanhamento e participação popular. Isso vai consolidando mais a democracia brasileira, eu acho que isso vai criando também uma consciência mais cidadã e as pessoas voltam a retomar a importância da política porque eles se sentem contemplados. Hoje um problema da política, e principalmente de atrair a juventude, é que é um processo muito distante da sociedade. E eles acontecem, principalmente na época de eleição, com práticas ainda de compra de votos, do marketing como principal, e você não tem um acúmulo do envolvimento direto da sociedade. Eu acho que essas marcas precisam ser aprofundadas e o PT tem que adequar isso. Eu acho que esse que vai fazer a diferença entre nós e eles, apesar da pulverização de tantas candidaturas. Agora vamos falar da estratégia, então, aqui no Estado. A prisão de Lula, obviamente, tem um impacto nas eleições aqui da Bahia. E na última semana também a gente teve a desistência do principal adversário do governador Rui Costa nas eleições desse ano ao governo do Estado. Tem esses dois fatos que, de certa forma, você acredita que beneficiou ou o fato da prisão de Lula também prejudicou? Veja bem, se a gente olhar da reação mais imediata, pesquisas feitas por alguns institutos contrários a nós, aumentou a comoção da sociedade em reconhecer injustiça a Lula. Tanto é que os indicadores de pesquisa elevam o apoio a Lula e automaticamente as candidaturas ligadas a ele, como é o caso de Rui Costa aqui, que havia uma expectativa de que com a condenação e prisão de Lula isso iria rebater sobre os candidatos do PT. Pelo contrário, há uma manifestação da necessidade de ter pessoas ligadas a Lula nessas eleições. Esse é o primeiro sentimento. Até onde isso vai durar, se a gente vai conseguir alimentar esse sentimento na sociedade. E aqui na Bahia, certo? O afastamento, a desistência do principal candidato de oposição, o prefeito de Salvador, já haviam sinais de que parece que ele é acostumado a disputar a eleição numa situação de conforto. Parece que não tem nele, no espírito dele, essa disposição de muito sacrifício e de disputa, porque a história dele sempre foi de favorecimento de alguém, criar essa condição de conforto, no caso da política baiana, o avô dele, que criou essas condições para ele virar deputado, para ele virar candidato. Então ele usava a poupança de alguém e não a dele. E no momento principal, que era para testar
essa capacidade de andar, de se dispor, de correr atrás, de ter essa capacidade de articular, parece que isso não é muito afeito à disposição e ao método dele de fazer a política. E surpreendeu, aí eu acho na política, uma coisa que independe de partido político, mas as pessoas criam um grupo e respeitam os grupos. E você cria expectativa nas pessoas e nos seus aliados. Então, nós esperávamos que a disputa era com ele, porque ele alimentou no seu grupo político essa expectativa. As pessoas projetaram as eleições com a participação dele, porque ele alimentou isso. E no momento da decisão, ele olhou para o lado, abandonou aqueles e aquelas que estimularam e que ele estimulou e saiu do páreo. Eu acho que é ruim, sobre o ponto de vista da essência da política. Porque você tem, no momento do Brasil, duas concepções bem diferenciadas. E ele representa essa concepção ligada a quem fala do Estado mínimo, a quem fala de tirar negros de universidade através de cotas, de quem fala de diminuir o dinheiro de Bolsa Família, de diminuir o investimento social e defende mais a economia de mercado, ele defende políticas para áreas nobres, como ele fez aqui na Barra, no Rio Vermelho, em detrimento de ajudar as pessoas da periferia. Então era um bom momento desse debate. E óbvio que seria uma eleição mais difícil, não quero aqui ser hipócrita de dizer que a disputa com ele, nós teríamos um nível de disputa muito mais acirrado, certo? Mas, do ponto de vista da democracia e da concepção política, eu acho que não foi um bom exemplo que ele deu para a política num olhar mais geral. E agora cabe ao grupo dele como é que se recompõe. A pulverização de candidaturas é uma demonstração que criou um impacto, desmontou, mas eu penso que o governador Rui Costa, como já vinha dizendo, ele está num olhar muito mais amplo. Rui incorporou um olhar e um sentimento sobre a Bahia, sobre a política, sobre a gestão, que eu acho que mantém esse nível bom para a política. E óbvio que nós do PT ficamos felizes com essa possibilidade de eleição. Mas eu acho que tem um ganho de qualidade extraordinário, a forma como o Rui governa, a forma como ele se preparou para fazer a disputa e a forma como ele está pensando, de manter uma aliança ampla, que vai do centro à esquerda, mas mantém princípios e compromisso voltado para a melhoria da Bahia. Então, eu acho que esse é um resultado desse momento. Agora, óbvio que a eleição não está ganha, tem uma disputa, nós vamos respeitar os adversários, apesar dessa situação, mas não vamos disputar a eleição como se estivesse disputando com qualquer outro candidato da oposição, porque se mudou o rótulo em Matel, o conteúdo é o mesmo. Os candidatos apresentados pelo PMDB, pelo DEM e pelo PSDB têm a mesma concepção do que desistiu, no caso, o prefeito da cidade. Entendi. Agora, a estratégia que eles estão usando agora, que é a pulverização de candidaturas do grupo da oposição, foi a mesma estratégia que vocês usaram na campanha de Rui Costa, que beneficiou Rui Costa, tirou votos de Paulo Souto e Rui Costa venceu as eleições. Essa estratégia deles, que foi parecida com a de vocês, vocês acham que eles podem vencer aí? Em verdade, nós queríamos, desde naquela eleição, que a Lídice estivesse conosco. E nós respeitamos, tinha uma posição do PSB, que tinha candidatura de Eduardo Campos. Então, não era uma estratégia nossa de dividir candidaturas. Nós queríamos fazer esse debate desde a eleição de Wagner. Então, o caso deles é diferente. Há um desacordo. Lá não tem uma estratégia, lá tem um desentendimento. A falta de comunhão de pensamento está levando, não sei se eles vão conseguir repor. Eu acho que tem como repor, porque eles têm a mesma afinidade. Eles podem ter divergência de quem quer chegar ao comando. Mas o que eles querem fazer no comando, a gente sabe. É perseguir a sociedade, é não ter investimento social. Então, eles têm entendimento sobre isso. Agora, a pulverização deles, que já estão frágeis, talvez isso possa refletir na sociedade uma diminuição ainda maior do voto da direita, associado à aliança que eles fizeram com o Temer. Foi muito ruim para a Bahia, o prefeito de Salvador, o DEM, se juntar com o PMDB, com o PSDB, para pedir a Temer para não liberar empréstimo para cuidar da saúde, para cuidar das estados, e em troca dar voto para manter Temer. Temer com rejeição de 97% do povo brasileiro e baiano. Temer sendo pego, gravado pela Polícia Federal, envolvido em corrupção. E um jovem prefeito de Salvador, uma liderança promissora, se associar a esse tipo de política. Então, eu acho que tem essas coisas que vão ponderando na política, na eleição, que vão deixando as marcas e cada um vai construindo a sua poupança e talvez a dele ele gastou muito rápido com essas alianças e não teve condição de fazer a disputa democrática. A gente conversou essa semana na redação a questão de que há conversas nos bastidores, né,
fazendo uma comparação, que em 2006, né, com a vitória de Jacques Wagner, tinha a onda vermelha, né, que era aquela expectativa de se chegar ao poder. E a base do prefeito ACM Neto também tinha essa expectativa, né? E agora é a vez da onda azul, né? Que é a expectativa de se chegar ao poder. E essa expectativa ruiu com a decisão deles. Como é que você analisa essa situação aí da oposição agora? Na verdade, eles pensavam que a onda vermelha que tomou conta do Brasil, que motivou, emocionou, e agora está retomando. Isso iria acontecer com ele. Mas ele fez transformar essa onda numa marolazinha. Morreu na praia e afogou os seus aliados. Mas é porque essa onda que eles pensam não é feita através de festas e milhões gastos em festa de Réveillon, em festa da cidade. Se alguém quer fazer uma onda e ganhar o povo, tem que ir lá na periferia, tem que pegar o dinheiro público e cuidar dos mais pobres. Tem que pegar o dinheiro público e não beneficiar a propaganda e investimento em sua própria empresa. Tem que pegar o dinheiro público, pulverizar e não beneficiar seus amigos. Não pode criar uma patota para tomar conta do dinheiro público e achar que isso cria uma onda na juventude. A juventude quer políticas que garantam emprego, que garantam conhecimento cultural, que garantam conhecimento tecnológico, que garantam uma condição de vida. Não se faz onda azul fazendo festa, meu prefeito. Há uma tendência também, Everaldo, de que os prefeitos, né, que estariam nesse grupo a favor de ACM Neto tendem a migrar para a base do governador Rui Costa. Vocês estão abertos para receber esses prefeitos que alguns meses atrás batiam forte contra vocês? Veja bem, eu acho que a política é arte de agregar. Então, por princípio, isso. Segundo, eu acho que Rui, ele pode ajudar muito a democracia brasileira e baiana, porque as pessoas ficavam numa concepção e um método político, que já vem historicamente na Bahia, de um aprisionamento. Eu acho que a convivência com Rui, como foi a convivência com Wagner, de alguns que estavam lá, demonstrou essa segurança. Tanto é que a aliança que Wagner fez em 2006, ela se mantém até hoje. Porque parte dos partidos e lideranças que estavam lá passaram a ter essa experiência com a democracia, com a relação, e essas pessoas se identificaram e demonstraram dessa capacidade de conviver. Eu acho que tem muitos prefeitos e prefeitas que estão na base da oposição, mas que têm na sua essência uma vontade de fazer por sua população, e a convivência conosco eu acho que ajudaria, e a nós também. Eu penso que essa troca e viver num ambiente democrático pode ajudar. Por isso que mesmo nessa situação, vou chamar confortável eleitoral, eu penso que a gente pode investir, criar essas relações com os prefeitos, do ponto de vista eleitoral, mas também criar uma relação maior do republicanismo entre o governo e os prefeitos de oposição, sem esse acirramento que é comum, ou sem esse método de ameaças, como é feito a quem for aderir ou não. O governador Rui Costa tem feito essa manifestação aos prefeitos, o PT está aberto a isso para a gente discutir, não a vinda de prefeitos para o PT, não diria isso, mas de a gente estreitar uma relação e ter uma relação mais civilizada, de respeito e de compromisso com a democracia. Agora vamos para contas rápidas aqui, que a gente já está chegando ao final do programa. Quantos deputados federais o PT, né, na realidade ali, real, qual a possibilidade de fazer? Olha, nós temos uma bancada eleita em 2004 com 8 deputados federais e 11 deputados estaduais. A princípio, nós queremos manter essa meta. Óbvio que esse cenário todo que está aí agora na sociedade de rejeição ao PMDB, ao DEM, e mais a desistência do candidato principal de oposição, cria um ambiente que a gente possa crescer. Então, o PT vai discutir o crescimento desse tamanho ou não, numa articulação feita com os partidos da base aliada e de empoderamento até de outros partidos que não estavam antes, para que eles possam se consolidar. Mas a meta nossa é trabalhar com o mínimo do tamanho que nós tínhamos e, se for possível, ampliar, desde que não traga prejuízo a nenhum partido da base aliada, nós vamos montar essa estratégia. Formação de chapa, apesar de estar praticamente pronta, mas ainda não está batido o martelo. Vocês vão conversar com o governador Rui Costa, com as principais articulações aí, que dia? Nós temos esse final de abril, óbvio que essa conjuntura e Lula é a prioridade, nós resolvemos, e colocar Lula livre é a meta principal do PT no Brasil e nos estados, mas nós vamos estar dialogando agora no mês de abril e maio para resolver a chapa majoritária, que está em processo de debate de uma vaga, quem vai ocupar essa vaga, e a aliança proporcional, que está mais ou menos desenhada, então nós não estamos com dificuldades para fazer esse exercício. O que está é a gente ajustar com a conjuntura atual para que a gente, mais uma vez, ganhe as eleições
majoritárias e faça a maior bancada federal e estadual. Ok. Vereador, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Fato e Opinião. Volte sempre e obrigada pela participação. Eu que agradeço e fazer um chamamento para que a gente continue defendendo a democracia, a Constituição e garanta Lula livre. E você acompanha todas as notícias no bocãonews.com.br e através das redes sociais, no Instagram, Facebook. Fique ligado. Até mais.